nós te louvamos mais uma vez. Agradecemos a tua presença conosco, Senhor, e pedimos que o Senhor mesmo venha nos liderar, Senhor, nesse tempo de comunhão, e que teu Espírito Santo, Senhor, fale a cada um de nós e nos leve, Senhor, a ver mais a tua pessoa, a nos convencermos, Senhor, cada vez mais do teu amor, do teu poder, Senhor, da tua vitória, e que o Senhor seja sempre, Senhor, para nós o nosso amado Senhor. Amém. Amém. Nessa manhã, irmãos, a gente vai considerar a sequência do capítulo 13 de Apocalipse. Tem um título aí que ele pode ser meio estranho, né? A trindade satânica e as duas marcas. Parece até assustador, né? Mas eu espero que não fique essa impressão até o final do compartilhar. Tá? E o texto base, esses dois versículos aí, esses dois trechos, Apocalipse 13, 16 e 17 e o 14, 1, eles falam basicamente das duas marcas, né? Uma é a famosa marca da besta, que é o tal do 666, né? E a outra é a marca que os santos que estão juntos com o Senhor Jesus no Monte Sião, no início do capítulo 14, diz que eles também têm uma marca na sua fronte com o nome do Senhor e o nome do seu Pai, né? Então são essas duas marcas, né, que a gente vai tentar falar um pouquinho a respeito delas, tá? Então nós estamos no contexto do capítulo 13, a segunda parte do capítulo 13, porque a primeira parte do capítulo 13, o irmão Elcio compartilhou no domingo passado, né? Então a gente vai tentar dar sequência nesse compartilhar, tá? Só para a gente relembrar um pouquinho, né, o contexto dos capítulos 12 até o capítulo 19 do livro de Apocalipse, né? Acho que nós já dissemos em algumas situações, em outras ocasiões, que ao final do capítulo 11, tudo já foi feito. Então, até o capítulo 11, o Senhor já vem realizando todas as coisas, né? E aquilo que tinha que acontecer, aconteceu. Então, tanto é que no capítulo 11, nós temos que o reino se tornou do nosso Senhor, né? Então, praticamente, o capítulo 11 termina quase que com o final do livro. Com o que tinha que acontecer, já aconteceu. A partir do capítulo 12, então, a sequência não é cronológica, né? Apesar de que até o capítulo 11 nós tivemos alguns parênteses, né? Algumas inserções de alguns assuntos, né? Mas de uma certa forma ele teve uma certa cronologia. A partir do capítulo 12, então, ele é uma sequência dos capítulos anteriores, né? Nos parece que, a maioria dos irmãos também entendem assim, que principalmente o capítulo 12 ao capítulo 19 é dado ênfase em algumas questões que elas acontecem, né, não somente antes, né, ou até o capítulo 11 de Apocalipse, como até alguns eventos eles remontam até a período do Velho Testamento, né? Então não é para que nós entendamos capítulo 12 até o 19 de uma forma sequencial cronológica, tá? Então é esse o primeiro ponto que está escrito aí, né? Não é uma sequência cronológica dos capítulos anteriores. E o que acontece então nesses capítulos, principalmente então nesse trecho de 12 a 19? Eles descrevem com mais detalhes certas pessoas e entidades, ou sei lá, criaturas, alguma coisa assim, tá? Então, só para dar alguns exemplos, né? No capítulo 12 a gente viu o quê? Nós vimos a mulher, né, que a gente sabe que não é uma pessoa, né? É uma entidade coletiva, né, que a gente já viu também, então só recordando. Então nós temos essa mulher, né, vestida de sol, todo aquilo que nós vimos no começo do capítulo 12. Nesse capítulo 12 também a gente viu um dragão, né, sei lá, um grande dragão, né, vermelho, que também lógico, não é uma pessoa, o dragão é a antiga serpente, né, o próprio capítulo 12 fala isso. Nós temos o filho varão. O filho varão também ele tem um aspecto
individual, mas tem também um aspecto coletivo, como a gente viu. Tem também o restante da descendência da mulher que deu à luz o filho varão. Então, todas essas coisas são apresentadas neste trecho, né, do livro de Apocalipse, para chamar mais a nossa atenção e para talvez nos ajudar a enxergar um pouco mais, né, com relação a coisas e eventos que vão acontecer e que talvez numa primeira olhada nós não conseguimos discernir, né? Então, assim, essas coisas e essas personagens, vamos dizer assim, elas estão acontecendo e interagindo ao longo do livro de Apocalipse e ao longo de toda a história da Bíblia. Tá? Então, são só alguns exemplos para que a gente possa entender o contexto em que está agora o capítulo 13 e o início do capítulo 14, que é o que a gente vai tentar ver nessa reunião. Tá? Então, a gente vai falar de 3 personagens, primeiramente, né? É o dragão, a primeira besta que o Elcio compartilhou conosco no domingo passado, e hoje a gente vai falar da segunda besta. Então são 3 personagens, vamos dizer assim, né, que são apresentados no capítulo, principalmente então no capítulo 12 e 13. Né? O primeiro deles que a gente vai abordar, e então é por isso que o título da mensagem é Trindade Satânica. Tá? 3 personagens que são quase que como um, mas que atuam de forma independente, mas que também parece que são governados por uma única coisa. A gente já tem falado também, irmãos, que Satanás, ele parece que ele não tem criatividade, ele está sempre querendo imitar a Deus. E aqui a gente vê mais uma coisinha, em que ele tenta imitar a trindade divina, criando uma trindade satânica. Então, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, entre a descendência de Satanás, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, esse negócio começou lá atrás. Essa cena de Apocalipse 12, irmãos, começa lá em Gênesis. Essa batalha, né? E a gente vê então, irmãos, que Satanás, ele tem um ódio com essa mulher e com toda a descendência da mulher. Por isso que ele persegue, por isso que ele quer devorar aquele filho que ela vai dar à luz, né? E Satanás vem tentando fazer isso, irmãos, desde Gênesis. Durante toda a Bíblia a gente vê ele tentando fazer, vez após vez, né? Eu relacionei algumas delas aqui, onde Satanás tenta fazer alguma coisa, né? Então, voltando lá para Êxodo, depois que morreu aquele faraó que conhecia José, né? E os filhos de Israel, eles se multiplicam muito na terra do Egito. Chega uma hora lá que o faraó fala: ó, parteiras, vocês, toda vez que uma mulher judia der à luz a um menino, vocês matam, né? Então fala que o faraó ordena a morte de todos os meninos recém-nascidos. Quem que escapa? Moisés escapa, né? A gente conhece a história, mas imagina que se todos os filhos homens das judias fossem mortos, isso terminaria com a nação de Israel. Mas não aconteceu. Lá no livro de Esther, Amã, né, ele induz o rei Xerxes a decretar um extermínio dos judeus, lá naquela época. Então, o rei Xerxes, ele realmente ele dita um decreto falando: ó, todo mundo que é desse povo aí vai morrer. Sentença de morte para todo mundo. Se isso tivesse acontecido, o reino de Israel, a nação de Israel, teria sido exterminada. Consequentemente, o filho ou o descendente da mulher não teria de onde vir. Já agora, na época do Novo Testamento, né? Estou pulando um monte de coisa, mas só alguns pontos. Herodes manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos em Belém. É porque ele ouviu lá, os reis magos vieram perguntar: onde é que vai nascer o rei lá dos judeus e tal? Vai ser lá em Belém e tal.
a hora que você encontrar ele, você vem aqui e me avisa, tá? Que eu vou lá adorar também. Mas os reis, então, eles, né, manjaram qual que era de Herodes e não avisaram. A hora que Herodes se dá conta, ele fala, vocês me enganaram, então vou mandar matar todo mundo, né? Matar todos os meninos, então. Mas ali, o Senhor escapa, né? Indo um pouquinho mais para frente, toda a perseguição dos cristãos no Império Romano, irmãos. Primeiro século, final do primeiro século, segundo século. Que perseguição terrível o Império Romano impôs aos judeus. Porque eles não queriam se dobrar diante do imperador que era considerado Deus, né? Então, quantos irmãos morreram nessa perseguição? Mas aí, como um historiador fala, o sangue dos mártires serviu como semente para o crescimento do cristianismo. Então, assim, quanto mais Satanás tentou, mais cresceu o cristianismo, mais esse povo cresceu. Já na era moderna, né, o Holocausto, que isso é história, né, Hitler, com todo aquele extermínio de judeus, essa perseguição com esse povo, né, até chegar aos nossos dias, irmãos. Eu estava vendo algumas estatísticas aí, quantos cristãos morrem anualmente perseguidos neste mundo. A religião cristã, falando de religião, é a religião mais perseguida nesse mundo. Até hoje, e a mídia não mostra isso, não fala, não noticia, né? Estão morrendo, né? Esse negócio de tempo atrás era queimar a igreja, né? Com as pessoas lá dentro, não era queimar a igreja vazia, queimar a igreja com as pessoas lá dentro, né? Ataques e tal. Irmãos, só estou colocando isso porque a gente pode olhar para tudo isso e pensar que são atitudes de pessoas. Não, é Herodes, é o faraó, é aquele terrorista. Quem que está por trás disso? O que eu gostaria que a gente pudesse perceber é que existe uma entidade por trás de tudo isso, que é quem é o dragão. É ele que faz com que as pessoas façam isso. Então essa guerra é uma guerra velada, é uma guerra que ele engana. Ele não se apresenta assim com a sua cara, né? Ele induz as pessoas. Assim como a serpente lá no começo. Então ele continua, o seu modo de agir continua do mesmo jeito. Ele fez isso e continua fazendo ao longo de toda a história, tá? Mas amém, né? Graças a Deus, todas as tentativas do dragão é derrotado, né? Ele não teve como impedir a vinda do nosso Senhor Jesus. E nosso Senhor Jesus vem então e ele morre na cruz, né? E ali ele sofre a sua grande derrota, e a sua derrota definitiva. Mas a gente sabe então que a sentença está dada, mas a execução da sentença ainda não foi feita. E é por isso que Satanás continua agindo até hoje. Mas ele está derrotado por quê? Porque a sentença já foi dada, ele já está condenado, ele já foi derrotado. Mas quem executa isso não é o nosso Senhor. Quem executa isso somos nós, a sua igreja, o seu corpo, né? Então, isso é só para a gente ver assim, essa questão do cenário do capítulo 12, né? Que ele não é uma coisa que, por um lado, vem acontecendo ao longo de todos os séculos, mas, por outro lado, também é um acontecimento do futuro, que vai acontecer ainda. Então, muitas das profecias na palavra têm esse aspecto. Tem um aspecto que já ocorreu, mas tem um outro aspecto que vai ocorrer no futuro. É um cumprimento atual e um cumprimento remoto, lá na frente, tá? Então a gente chega no capítulo 13, né, com aquela besta que emerge do mar, que foi compartilhado na última reunião, né? Essa besta, ela tem... Ó que interessante, né? Essa primeira besta que surge do mar, ela tem 10 chifres e 7 cabeças. Igualzinho o dragão. O dragão também tem 7 cabeças e 10 chifres, né? E como de uma certa forma, assim, no capítulo 12, o dragão ele é derrotado, né? Chega no capítulo 13, então ele começa
ele faz surgir agora essa besta do mar, que a gente viu então que por um lado ela pode ser personificada em uma pessoa, por outro lado, isso significa o quê? Um sistema político. Okay? Então alguns falam que o Império Romano vai ser ressuscitado, né, vai ressurgir no último tempo, e esse Império Romano, né, ele vai ser tão poderoso ou mais poderoso do que o Império Romano antigo, né, e vai exercer toda essa autoridade, toda essa ferocidade, vamos dizer assim, no final dos tempos, na pessoa da primeira besta. Né? Então, basicamente, a gente viu então a primeira parte do capítulo 13. Né? Essa primeira besta, né, ela era semelhante a leopardo, a urso e leão, esses três seres. Né? Se a gente voltar lá para Daniel, quando o Diniz compartilhou, tem esses três animais lá em Daniel também. Eu não vou voltar lá nesse assunto, né? Mas ela tinha essa semelhança, lembrava leopardo, o urso e o leão. Ela recebe o poder do dragão. Olha aí, irmãos. O dragão dá o seu poder para essa besta. Né? Essa besta, uma das suas cabeças, ela foi ferida de uma ferida mortal e foi, entre aspas, ressuscitada. Né? Ela foi curada. Então, mais uma imitaçãozinha falsa, né, da morte e ressurreição. Né? Ela quer mostrar o seu poder, quer mostrar as coisas que ela pode fazer. E fazendo isso, ela leva toda a terra a segui-la e a adorar o dragão. A besta tem poder, mas ela leva todas as pessoas, todos os habitantes da terra ali, a adorar o dragão. Né? Ela incentiva que as pessoas adorem o dragão. Né? Ela também proferia blasfêmias contra Deus, difamava o tabernáculo e os habitantes do céu. Palavras de... Olha essa besta aqui que ela opera, né? nesse ambiente. Né? E ela recebeu toda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E pelejou contra os santos e os venceu. Aqui a gente começa a falar, poxa, mas a besta venceu os santos. Então parece que no capítulo 13 a coisa está começando a... Senhor, no capítulo 12, Satanás ele não conseguiu fazer aquilo que ele queria. Mas aqui começa o capítulo 13, a besta parece que ela consegue ganhar terreno. Né? Ela consegue o quê? A adoração das pessoas. O que a serpente sempre quis? Como Deus, eu serei. Eu vou subir ao trono do Altíssimo. Eu vou ser como Ele. Eu quero receber adoração também. E aqui a gente vê que coisa acontece. Né? Indo para a segunda parte do capítulo 13, então, que é a segunda besta, né? Que é a besta que surge da terra. Tá? Alguns a chamam de falso profeta. Né? Como que era essa besta? É uma besta com 2 chifres. Tá? Diz que ela parecia cordeiro, mas na hora que ela abre a boca ela fala como leão, ou como dragão. Né? Parecia um cordeiro, mas falava como dragão. Tinha a mesma autoridade da primeira besta, então, dragão dá a sua autoridade para a primeira besta passa a mesma autoridade para a segunda besta. Né? Leva toda a terra a adorar a primeira besta. Olha aí, a segunda besta leva todo mundo a adorar a primeira besta, que leva todo mundo a adorar o dragão. Tá? Opera grandes sinais. Então a segunda besta, ela faz milagres. Né? Seduz os habitantes da terra a fazer uma imagem da primeira besta. Comunica fôlego à imagem e faz com que todos adorem esta imagem e recebam a sua marca, o seu nome ou o número do seu nome. Assim termina o capítulo 13. A segunda besta faz tudo isso. Ela é chamada de falso profeta. Então irmãos, o que a gente... a gente não, mas muitos irmãos chamam de trindade satânica. É isso aí. O dragão, que é Satanás. A primeira besta, que é chamada de anticristo também.
e a segunda besta, o falso profeta. A primeira besta é uma entidade política, de governo, pode ser ligada a uma nação, né? E a segunda besta é uma liderança religiosa. Ela remete para a religião, né? Então, uma liderança religiosa, e todas essas duas coisas se unem para cultuar o dragão. Então, é aquilo, o Satanás, então, agora ele se faz de uma trindade, né? Ele sendo o Deus, a primeira besta como uma figura, né, de Cristo, e a segunda besta como o falso profeta sendo uma figura do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. E com essa trindade, então, ele tenta mais uma vez, talvez na sua última, não a última, mas uma das suas últimas ações para que ele possa fazer aquilo que ele quis fazer desde o início lá de Gênesis, né? Ele, digamos assim, reúne, né, essa trindade para alcançar o seu intento, né? Mas eu fiz questão de colocar essa figura aqui, irmãos, e escrevi embaixo: eu não espere que essa trindade satânica apareça dessa forma, com essa coisa assim, dragão vermelho, 7 cabeças, né? São 7 cabeças e 10 chifres, né? Essa coisa horrorosa, essa coisa que traz medo, né? Ou então essa primeira besta que surge do mar, né? Com cara de leão, animais ferozes e tal. A gente lê essas coisas no livro de Apocalipse, a gente tende a ficar assustado com essas coisas, né? Mas, irmãos, ele não vai aparecer assim. Ele sempre se disfarça. Ele sempre se veste de anjo de luz para se parecer e tal. A gente vê isso muito claramente falando que a segunda besta, ela tinha uma aparência de cordeiro, mas ela falava como dragão. Então, o ponto que eu queria só enfatizar aqui, irmãos, é que o diabo vem até nós, ele não vem com essa cara feia. Ele vem com coisas que talvez nós desejamos. E não somente para nós, mas para o mundo. Por que ele consegue enganar o mundo? Porque ele não vem feio desse jeito. Ele não vem com essa aparência, né? Então, ao final do capítulo 13, parece que Satanás está tendo sucesso. A primeira besta, ela toma o lugar de Deus e é adorado pelos habitantes da terra. E aqui eu coloquei entre aspas o primeiro mandamento. O que o primeiro mandamento nos diz? Não terás outros deuses diante de ti. E a besta consegue fazer com que os habitantes da terra adorem a ela. Isso não é pequeno, irmãos. Isso não é uma coisinha. É uma contradição, é uma desobediência frontal contra o primeiro mandamento do nosso Senhor. A segunda besta faz com que os homens construam uma imagem para ser adorada. Segundo mandamento: não terás imagens diante de ti. Então, a ação conjugada dessas 3 personagens, elas fazem com que o mundo todo ande na direção contrária aos mandamentos de Deus. E todos então aceitam receber a marca em troca do quê? De facilidades, de prazeres, de coisas aparentemente boas. Não é de graça, né? Então, por isso, todos os habitantes da terra, eles falam que eles recebem essa marca na sua fronte ou na sua mão. Isso, às vezes a gente fica tão preocupado com a marca da besta, como é que vai ser chique, vai ser aquilo. A principal questão, irmãos, eu acho que é que em tudo aquilo que a mente das pessoas percebe, tudo aquilo que ela maquina, está em acordo com a trindade satânica. A mente começa a funcionar
na mesma direção da Trindade satânica. E todas as coisas que ela faz, todas as suas ações, são também em consonância com essa Trindade. Então, a questão das duas marcas, irmãos, né? Eu não vou mais tocar, então, na segunda besta, porque a segunda besta é uma liderança religiosa, então, tá? Que em conjunto com a liderança política, unidas e empoderizadas pelo dragão, elas dominam a Terra neste momento, ou os habitantes da Terra nesse momento. Tá? Então, o versículo de Apocalipse 13 que fala da marca, né, é esse que está aí: a todos, né, versos 16 e 17, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, isso é uma coisa que vai acontecer, irmãos, naturalmente. E a gente sabe que o mundo está caminhando cada vez mais a passos, cada vez mais acelerados, para que isso aconteça. Então, eu estava vendo esse tempo atrás uma reportagenzinha, uma matériazinha bem rapidinha, falando do controle que está tendo lá na China, com todas as câmeras espalhadas em todos os locais, com reconhecimento facial e assim, você andou na rua, você entrou numa loja, seja qual lugar você esteja, você está sendo vigiado e o governo lá sabe exatamente quem é você, o que você está fazendo, onde você está, sabe todo o teu currículo, se você é contra o partido, e isso tende, irmãos, a se espalhar por todo mundo. E talvez a grande desculpa para isso vai ser segurança e saúde. Nós estamos fazendo isso para o bem da humanidade, para a gente saber quem está doente e quem não está doente. Né? A gente vai saber identificar um bandido, um traficante, sei lá. Aconteceu acho que aqui no Brasil, esse tempo atrás, né? Identificaram acho que um condenado lá, sei lá, foragido, que estava disfarçado de mulher. A câmera conseguiu identificar e falou: vai lá, prende. Puxa, que legal, né? Que bom que é isso. Quem não gostaria de viver numa cidade totalmente vigiada, onde todos os delinquentes, os bandidos são todos identificados e presos e vão para a cadeia? Eu quero. Né? Mas, irmãos, é isso. É a Trindade satânica colocando o seu plano em curso. Tá? Então, por isso, vamos aderir. Quem não quer isso? Né? Que vem a marca. Né? A segunda marca, eu falei de duas marcas, né? A segunda marca está em Apocalipse 14, 1, então. E diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Capítulo 14, então, irmãos, depois da tentativa fracassada de Satanás, no capítulo 12, da sua ação no capítulo 13, levantando as duas bestas, chega no capítulo 14, o Senhor vem com os seus 144.000 e se posta no monte Sião. E esses não receberam a marca. Estes têm outra marca na sua fronte, que é o nome do Senhor Jesus e o nome do seu Pai. E com estes, então, capítulo 14, digamos assim, é a ação do Cordeiro para com essa situação do capítulo 12 e do capítulo 13. Tá? A gente vai entrar um pouquinho mais agora na questão do capítulo 14. Então, o Cordeiro está de pé sobre o monte Sião, e com ele, então, ele tem os 144.000, tendo na fronte o seu nome e o nome do seu Pai. Esses 144.000, eles tinham algumas características. Eles entoavam um novo cântico que ninguém podia aprender. Eles não se macularam com mulheres. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. São primícias para Deus e o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca. Essa é a reação
do Cordeiro. Que ele vem para, ok, o diabo, Satanás, você está fazendo todas essas coisas, né? Mas eu venho tomar posse. A terra é minha, ela pertence a mim. E comigo vem o meu exército de 144 mil. Estes que não se dobraram para com a trindade satânica. Esses que não se macularam, esses que não têm a marca da besta e têm o meu nome, porque eles são minha propriedade. Eu paguei um alto preço por cada um deles. Eles são meus, eles me pertencem, eles me amam e eles são o meu exército. Eles têm o meu nome na fronte deles. E eles são obedientes aos meus mandamentos. Eles não se curvam diante de outros deuses. Eles não adoram imagens. Eles são contra esse sistema. Eles são o meu exército. E é junto com eles que eu venho. Porque o Cordeiro, irmãos, ele não trata diretamente com Satanás. Ele trata com Satanás através do seu exército. E quem é o exército do Senhor? Esse exército, ele tem essas características que a gente colocou aí. Né? Um novo cântico, não se macular com mulheres. Eles seguem o Cordeiro, eles seguiram o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. E não há mentira, não há mentira na boca deles. O mundo é conquistado por acreditar que a besta vai dar a eles tudo o que eles desejam e precisam. O preço é prostrar-se perante um falso Deus. O capítulo 14 é um contraste com o capítulo 13. Aqui estão os que se recusaram a seguir a besta. E fala que o Cordeiro então está em pé no Monte Sião. E isso que eu vou compartilhar agora, eu ouvi uma mensagem de um irmão chamado Rodrigo Abarca, essa semana passada, e ele compartilha justamente isso. Vou tentar trazer isso, porque eu fui muito encorajado com esse falar do irmão, né? Então ele fala, irmãos, Monte Sião, vamos voltar lá, onde é falado a primeira vez sobre o Monte Sião. Porque a Bíblia tem essa questão do princípio da primeira menção, né? Na primeira vez que a Bíblia cita aquela palavra, vamos dizer assim, ela traz um significado, que é o significado daquilo em toda a Bíblia, né? Em 1 Crônicas, capítulo 11, então, verso 4, qual que é o contexto aqui? Capítulo 4 ao capítulo 9, 1 Crônicas 11, 4 a 9. Davi, após ser estabelecido como rei, né, pelas tribos de Israel, a primeira coisa que ele faz é subir contra a fortaleza de Sião. Né? Aqui fala Jebus no capítulo, no versículo 4. Vamos ver o versículo 4 então. 11:4 fala: partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Então, só para ver o contexto dessa passagem, Davi, então, ele foi feito rei. A primeira ação dele foi conquistar Jerusalém, irmãos. Jerusalém, naquela época, não pertencia à nação. Não é que não pertencia. Ela estava na mão dos inimigos. Era uma fortaleza e que nem mesmo como é que é Josué,
né, que foi encarregado de colocar o povo na terra, né, e tomar posse da terra que Deus havia dado para a nação de Israel. Nem mesmo Josué e seus exércitos conseguiu desbancar aquele pessoal ali daquela fortaleza. Ficou um ponto inimigo no meio do território judeu sem ser conquistado. E a primeira coisa que Davi faz, quando ele se torna rei, ele vai lá e toma aquela fortaleza. Aquela fortaleza é Sião, é Jerusalém. Jerusalém não estava nas mãos deles, e Davi fala, não, isso aqui é nosso. E aí ele conquista, né? Então, esse cuidado que Davi ele teve, né, de conquistar aquela fortaleza que teve por 400 anos debaixo, ou sob o poder do inimigo, né? Então, era uma fortaleza inimiga no meio do território de Israel. Jerusalém, então, após a conquista de Sião, né, após a conquista de Davi, passou a ser o centro da nação de Israel. E ali, Davi estabeleceu seu trono. Mas esse lugar era estratégico. Ali Davi coloca o seu trono, e aquela cidade passa a se chamar a cidade de Davi. Então, esse lugar não é qualquer lugar. Esse lugar é um lugar estratégico, é um lugar importante, é um lugar de onde emana o poder de Deus. Desse lugar é onde emana a autoridade. É a presença de Deus que estava ali, né? E ali Davi, então, foi estabelecido rei sobre todas as tribos de Israel. Foi o ponto de partida, a partir de onde se iniciou a edificação do reino, porque dali fala, nesses versículos que a gente leu, ele foi edificando as cidades ao redor, e aí ele conquista todo e expande o reino. E o reino de Israel se torna o maior em extensão, né, que ele já teve. Tá? E esses que foram junto com Davi nessa batalha de conquista, né, de Jerusalém, lá do Monte Sião, são nominados como os valentes de Davi. Davi tinha uma turma que seguia ele. Mesmo antes dele ser aclamado rei, tinha uma turminha lá que era a turminha de Davi, né? Eles são chamados então os valentes de Davi. Na continuação aqui do capítulo, a gente, né, a partir do capítulo do versículo 10, né, do capítulo 11, são relacionados os valentes de Davi, né? E assim, quando Davi subia para a batalha, os seus valentes iam com ele, tá? Então ele tinha essa companhia. Não era só um exército humano. Vamos ver lá no capítulo 12, verso 22 de 1 Crônicas, falando desses que estavam junto com Davi, né? 12, 22. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, são os seus valentes, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Aqui não fala que é o exército de Davi, irmãos. Esse exército era o exército de Deus. Eles se tornaram tal exército, mas eles começaram lá atrás. Como que eles começaram? 1 Samuel 22:1, vamos voltar mais um pouquinho. Isso era ainda quando Davi não era rei. 1 Samuel 22, a partir do verso 1. Alguns falam lá que é onde é a caverna de Adulão, né? Onde Davi se escondeu. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Então, o pessoal ouviu que Davi estava lá nesse lugar, na caverna de Adulão. Os seus parentes próximos foram lá estar com ele. Esse primeiro grupo. No verso 2: juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Além dos parentes de Davi, foi mais uma turma. Quem era essa turma? Essa turma que se achava em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram
com ele uns 400 homens. Olha os companheiros de Davi. Endividados, atormentados de espírito, devia ter problema de depressão, né? Devia estar devendo para não sei quem, né? Eram pessoas fracassadas, pessoas sem esperança, mas se juntaram a eles, se juntaram a Davi, e Davi os recebeu. Aqui fala que ele se fez chefe deles, né? Então, Davi estava fugindo de Saul, né? Os seus companheiros, então, ele recebeu a todos. O último pontinho que eu coloquei aí foi: esses homens acharam em Davi o sentido da vida e se transformaram no exército dos valentes de Davi, uns 400 homens. E estes, né, o amaram acima de suas próprias vidas. Eles se dedicaram inteiramente para Davi. A ponto de, se a gente voltar lá para aquele texto de Crônicas, né, lá na descrição, tem várias histórias, né, a ponto de que um dia Davi estava lá escondido, e ele falou, assim, suspirando, como quem está lá junto com os seus: puxa, que vontade que eu estou de beber da água lá do Poço de Belém. Só que o Poço de Belém era o quartel-general, vamos dizer assim, dos filisteus. Ele estava tomado pelos inimigos. E 3 dentre esses valentes aqui falaram: nós vamos lá. E eles vão lá. Eles enfrentam a morte, né? Não morrem, né? Eles se arriscam a sua própria vida para ir lá naquele poço, pegar um pouquinho de água. Depois volta lá para Davi. Davi, está aqui, ó. A água lá do Poço de Belém. E Davi faz o quê? Fala: eu não sou digno disso. Eu não sou digno de receber esse tipo de coisa. E ele pega então e derrama para o Senhor. Então, irmãos, essa era a relação de Davi com os seus valentes. Como que a gente aplica isso agora para Apocalipse 14? A figura que Davi, a gente sabe que, por um lado, Davi era um homem como todos nós. Mas, por outro lado, Davi, ele prefigurava o próprio Messias. Tanto é que o Senhor, ele é chamado em Apocalipse como aquele que é a raiz de Davi, né? Então, assim como os valentes, né, de Davi, a despeito de qualquer coisa, eles sofreram com Davi, sangraram com Davi, guerrearam com Davi. Por isso Davi se tornou o rei deles, e eles reinaram junto com o seu amado rei Davi. Quando Davi então toma posse do reino, ele traz os seus valentes. E quando Davi reina, os seus valentes reinam junto com ele. Figurativamente, eles se sentam junto com Davi no trono e ajudam Davi a reinar. Então, é essa figura, irmãos, e essa aplicação, vamos dizer assim, que me fez ficar pensando essa semana. Quando Jesus vem com os seus e se coloca ali no Monte Sião, a gente tem um pouquinho de como será a relação destes 144 mil, que não é um número literal, né? Mas é a relação do Senhor, do Cordeiro, com os seus, aqueles que o acompanham por onde quer que o Cordeiro vá. Aqueles que amam ao Senhor, mesmo em face da própria morte, eles não ligam para si mesmos. Eles querem honrar o seu Senhor. Assim como os valentes de Davi, eles, quando Davi ainda não era rei, eles o serviram.
se deram para Davi. Arriscaram as suas vidas. Existia uma relação de amor. Aqueles valentes, eles amavam a Davi. Salmo 2. Vamos lá para Salmo capítulo 2, verso de 1 a 9. O contexto aqui também Davi é que escreveu isso e provavelmente deve ter sido naquele momento que ele conquista Sião. Tá? Mas, por outro lado também, esse salmo é um salmo profético. Fala de Davi, mas na verdade ele tem duas, né? Uma coisa que é a experiência de Davi, outra coisa, uma coisa que ia acontecer lá no futuro. Tá? E aí fala, a partir do verso 1, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Por um lado é Davi, por outro lado é o ungido, que é o nosso cordeiro. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, irmãos, isso aqui também nos remete um pouco tanto para aquela situação de Davi conquistando o Monte Sião, como agora o cordeiro de pé no Monte Sião com os seus exércitos. Não adianta toda a trindade satânica, juntamente com todos os habitantes da terra, quererem falar, não, mas nós não vamos, você não vai tomar posse disso não, isso aqui é nosso. E aí fala que ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Na época de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor ele achava que ele era o rei de toda a terra, que ele mandava em tudo, que ele manda construir uma estátua para que todos se dobrassem diante da estátua, né? Nabucodonosor, ele pensava que ele era o maioral, mas ele não sabia que quem permitiu a ele foi Deus. Então, Deus se ri de tudo isso. Né? Então, esse salmo que a gente acabou de ler, ele se cumpre aqui em Apocalipse 14. Em Apocalipse 5, a gente já viu, né, o Cordeiro já havia conquistado todo o poder e toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada ao Cordeiro. O Cordeiro já havia morrido na cruz, então ele falou, olha, tu és digno de abrir o livro porque você foi morto. Né? E por isso, porque você foi morto, você é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, você é digno de governar sobre toda a terra, você é digno de ser o Senhor do tempo e das estações, de todas as coisas. O Senhor já, como eu falei, na cruz o Senhor já venceu todos os seus inimigos. Isso já aconteceu, mas aqui em Apocalipse 14, então, o Senhor vem juntamente com os seus. Indo um pouquinho mais só para frente, Apocalipse 17, 14, vamos ler esse texto também, voltar lá para... Aqui o contexto já é Babilônia, mas é quase que a mesma coisa, tá? É outra personagem, vamos dizer assim, mas está tudo debaixo do dragão, né? 17:14, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis,
vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Então, irmãos, toda essa peleja, né, ela é falada aqui, mas diz que o Cordeiro os vencerá, mas na verdade, irmãos, Satanás ele não pode perseguir Cristo diretamente. Por quê? Porque Cristo é Cristo, porque Deus é Deus. Satanás não pode nada contra Deus, não pode nada contra Cristo. E o que ele faz então? É por isso que ele persegue os seguidores do Cordeiro. É por isso que ele persegue a descendência da mulher, porque Satanás não pode com Deus. Então o que ele faz? Ele persegue aqueles que o seguem, aqueles que seguem o Cordeiro. E é a mesma coisa, né, que foi colocado aqui, quando Saulo, né, ele perseguia a igreja, e ele escuta aquela voz do céu falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quando você persegue a minha igreja, você está me perseguindo. Não estou dizendo que Saulo era Satanás, tá? Mas, de uma certa forma, Satanás persegue a igreja, persegue os seguidores do Cordeiro, aqueles que amam o Cordeiro, porque, na verdade, o seu ódio todo é contra o Cordeiro, é contra Deus. Como ele não pode, ele vai perseguir os seguidores. Em Apocalipse 14, a vitória já foi conseguida. O Cordeiro venceu todos os inimigos na cruz, mas somos chamados para participarmos da vitória juntamente com Cristo. Então, mas Apocalipse 14 é uma história de nós participarmos da vitória que já está garantida. E aí a gente tem um pouco das características destes que são os seguidores do Cordeiro. Tá? A gente falou um pouquinho lá atrás, que é o cântico novo. Né? O que pode significar esse cântico novo? Né? Um cântico ele surge em momentos de grande libertação ou de vitória dos filhos de Deus na Bíblia. Né? Normalmente quando você tem, né, por exemplo, quando o povo é tirado do Egito, né, e eles são livrados, né, eles estavam esperando que eles iam morrer, mas eles são livrados, então tem aquele cântico de Moisés, o cântico de Miriam. Né? Então, cântico, ele é fruto de uma experiência com o Senhor. E normalmente são experiências de aperto, são experiências de luta, de batalha, e quando a gente tem a vitória, surge em nós um cântico. Então, o significado desse cântico, né, é uma experiência de libertação, de salvação, né? Uma experiência de ter sido passada por prova, por perseguições, né? Muitas vezes além das nossas forças, e o Senhor nos salva e nos liberta. Por que as outras pessoas? Porque ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil. Porque a experiência, irmão, é pessoal. Experiência não se aprende em livro. Experiência, ela é forjada no calor da batalha. Experiência é forjada quando nós somos perseguidos, quando nós somos tentados, quando a gente se sente enfraquecido. E não é porque nós sejamos fortes ou vitoriosos ou capazes de fazer alguma coisa, mas quando eu estou lá no fundo da cova, quando eu estou lá no mais profundo abismo, eu clamo ao meu Senhor. E Ele me socorre. Ele estende a sua mão e me tira do poço. E eu tenho vitória na presença do meu Deus. E aí eu tenho experiência para contar. Aí eu tenho contato real com o meu Senhor. E talvez por isso que a Bíblia fala que o Cordeiro, para sempre, ele vai carregar nas mãos e nos pés.
cicatrizes. Será que a gente tem tido cicatrizes? Paulo fala, acho que foi Paulo, né, que fala que a gente tem que completar os sofrimentos de Cristo. Né? Então, uma cicatriz é uma coisa que faz parte da vida, né? A gente às vezes brinca com criança, parece que hoje as crianças parecem que não tem mais cicatriz, né? Eu tenho uma cicatriz aqui na perna, outra ali, eu tenho uma cicatriz grande aqui. Eu tenho história para contar. Essa cicatriz aqui eu cortei quando estava andando de bicicleta. Eu enfiei o pé no raio da bicicleta, a bicicleta cortou aqui, eu levei não sei quantos pontos aqui no meu tornozelo. Né? É experiência, uma experiência besta, né? Mas quais experiências nós temos para contar do nosso Senhor? Quando nós em desespero nós clamamos ao Senhor, Ele nos atendeu. Quando Ele me livrou da morte, quando Ele me trouxe consolo ao meu coração. Não só coisas ruins, mas coisas boas também, irmãos. Né? Nossa experiência não é feita somente de luta, de batalha, mas também de vitórias, de momentos que nós passamos com o Senhor, que só nós sabemos. Quando a gente está tendo comunhão com o Senhor, e o Senhor na sua palavra, Ele vai falando para nós, vai falando para nós, vai falando para nós, e parece que a gente vai para o céu. Isso é um cântico novo. E ele não pode ser aprendido por outro. É a nossa experiência pessoal com o Senhor. Então, um cântico novo, ele surge nesses momentos. Nós precisamos de passar por provas e experiências para que nós possamos escrever, né, na nossa vida. Será que a gente vai estar lá na Nova Jerusalém marcados, cicatrizes em nós, para que a gente possa contar a história e relembrar junto com o Senhor naqueles momentos que eu não sei se a gente vai ter ou não. Esses 144 mil também conhecem o poder de Deus na sua experiência própria, né? Eu falei, não em livros, por isso os outros não podem aprender. O diabo, irmãos, ele não tem medo de conhecimento, mas ele teme pessoas que conhecem e experimentam Deus na prática. Pessoas que nas profunda fraqueza que eles têm experimentam a libertação que Deus nos dá no nosso dia a dia. Uma outra característica desse grupo, dos valentes de Davi, então, eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Eles derramaram o seu sangue, né? Não foi a sua vida, mas provavelmente eles sofreram ferimentos juntos com Davi. Eles padeceram junto com Davi. Eles foram desprezados junto com Davi, porque eles amavam a Davi. Outra característica que fala em Apocalipse, então, é que eles não se macularam com mulheres, né? E muitos comentaristas concordam, ou dizem, pelo menos, defendem que esse não se macular com mulher não quer dizer castidade, que eles eram, não tinham tido relação com mulher, né? Mas que estes, né, eles não trocaram as facilidades e os prazeres por desobediência ou por se prostrar diante de falsos deuses, né? Essa palavra aqui, ela é essa questão de ser casto, né? Ou que é citado aqui, deixa eu voltar no 14, verso 14, 4, né? Não se macularam com mulheres. Essa palavra macular aqui, que é a mesma palavra que fala lá em Apocalipse 17, 4, 5, que fala lá da grande Babilônia, né? Que é traduzido como abominações, né? Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então a grande Babilônia aqui, né, ela tem essa aparência, né, de beleza, de adornos de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, mas por trás disso tem as abominações, né? E nos templos, aos ídolos no passado, tinha uma coisa que existiam em muitos dos templos prostitutas que viviam nos templos, né?
E o que elas faziam? Elas se prostituíam para que as pessoas se tornassem seguidoras do ídolo daquele tempo onde ela estava. Então, na verdade, elas trocavam, digamos assim, o seu corpo por adoração. Então, sei lá, alguém lá um ano que para servir para mim ser seguidor, né, deste ídolo, né, eu vou aproveitar também que aqui tem uma prostituta para me servir, né? Então é bom isso. Aqui diz que estes valentes, né, eles não se deixaram vencer por essas abominações. Então, essas prostitutas, né, elas trocavam o seu corpo por idolatria aos seus deuses. E, na questão da Babilônia, então, oferecia prazer, riqueza em troca de servir à besta. Isso pode nos checar também com relação ao que é que nós temos feito, né, em serviço, em adoração ou em idolatria. Que tipo de prazer ou de benefício que eu estou tendo em troca de idolatria? Eu estou me vendendo? Eu estou negociando a minha lealdade, a minha fidelidade ao meu Senhor por causa de outras coisas, pequenos prazeres ou grandes prazeres? A minha fidelidade ao Senhor está à venda? Aqui fala que estes 144 mil, eles não se mancharam, né? Outra coisa fala que a mentira não foi encontrada na boca deles, né? E a mentira aqui também não é que eles nunca falaram alguma mentira, mas mentira é uma coisa que é diretamente relacionada ao diabo, né? É não ser é não acreditar em mentiras e também não propagar mentiras, né? É não ter falsos profetas. Então a mentira aqui está ligada à participação nos enganos, né? E hoje a gente tem enxergado essa questão de uma crescente nuvem de escuridão tem chegado, irmãos, no nosso mundo hoje, na atualidade. Valores cristãos estão sendo combatidos. Hoje já é problema de forma geral no mundo. Então, essa questão essa conversa de gênero, né? Não tem macho, não tem fêmea, né? Valores cristãos, então, já falar, não pode ter crucifixo em repartição pública, e todas as coisas que a gente está vendo que está acontecendo, né? Os princípios básicos do cristianismo, que em um determinado período do tempo da história da humanidade eram bem vistos, eram defendidos, e a Constituição Americana, por exemplo, princípios cristãos fazem parte da Carta Magna daquele país. Hoje estão sendo derrubados. No nosso país a gente está vendo isso. Então, essas coisas estão acontecendo, né? Então, manter-se fiel aos valores cristãos será cada vez mais difícil e mais caro. Então, é com esses que o Cordeiro estabelece o seu reino. Então, às vezes a gente entra numa discussão de quem será os 144 mil, o número é literal, o número é figurativo, né? O que significa isso, o que significa aquilo? Eu acho que a aplicação para nós hoje, irmãos, qual relação nós temos tido com o nosso Cordeiro? Será que o mesmo coração que aqueles valentes de Davi tiveram para com Davi, nós temos para com o nosso Senhor? E não é porque nós sejamos fortes, irmãos, nós sabemos de onde nós viemos, assim como os valentes de Davi eram uma turminha que talvez não valesse nada, mas o Senhor os transformou no exército de Deus.
Nós não precisamos ser super-homens. Precisamos ter um coração de amor ao nosso Senhor. Então nós precisamos entender e ver quem é o nosso Cordeiro. E porque quando nós o vemos, nós o amamos. E quando nós o amamos, nós o seguimos por onde quer que ele vá. Mesmo que eu sofra cicatrizes. Mas o meu coração está disposto a seguir o Cordeiro. E abrir mão de prazeres que possam ser convenientes para mim em determinados momentos. E ser fiel ao meu Senhor. E aqueles que são e servem o Cordeiro. E que têm seguido o Cordeiro por toda a sua vida, irmãos. Não é lá no tempo de Apocalipse ou nessa situação. Essa tem sido a nossa história. Se somos parte desse exército, quando o Senhor reinar, nós reinaremos junto com Ele. Nós vamos estar de pé no Monte Sião, junto com o Cordeiro. E o Senhor quer de nós isso, cada um de nós. Nós podemos ser fiéis ao Senhor. Nós podemos pagar o preço, porque Ele já pagou o preço. Ele já foi à frente, né? Ele vai à nossa frente, Ele já sofreu todas as coisas, né? Mas Ele quer que nós o sigamos. Vamos ter cada vez mais, irmãos, a oposição de todo o sistema contra nós. Mas nós temos o Cordeiro para que nós possamos seguir e sermos fiéis. Então, qual marca nós vamos ter na nossa fronte? Não só uma marca física, irmãos. Mas a marca para mim é qual atitude nós estamos tendo, ou qual atitude nós queremos ter daqui para frente. O que nós queremos estampado na nossa testa. E só para terminar aqui, né, um exemplo lá do tempo de Daniel, né, quando Nabucodonosor fez lá a estátua e pediu que todos o adorassem quando tocasse lá a flauta, o pífaro e não sei o que todo, né? E aí os 3 amigos de Daniel falaram: eu não vou fazer isso. Eles se negaram, né? O rei de toda a terra está mandando, mas nós não vamos obedecer. Então, o texto de Daniel, capítulo 3, versos 15 a 18, diz então, o rei Nabucodonosor mandou chamar os 3 lá, falou: vocês não querem se dobrar e tal, então vamos ter uma conversinha aqui, né? E o rei fala: agora, pois, estáis dispostos, falando aos 3 amigos de Daniel, né? E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cita, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Olha só, irmãos, que coisa. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, se Deus vai salvar a gente, é problema de Deus. Mas você, ô rei, fica sabendo, já não precisava nem te responder, tá? Mas, se Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não vai livrar, tá? Então, nós não vamos nos curvar. Decisão firme. E assim, eles fizeram, a gente sabe da história, né? Que a gente possa ter esse coração, irmãos. Porque, assim sendo, nós seremos parte do exército de Deus, do exército do Cordeiro, né? Que vai ser perseguido, sim, que vai passar por situações, mas que nós seremos aqueles que vão estar junto com o Cordeiro, para que
os cigãos por onde quer que ele foi. Então, no final aí, né, lembrando existe uma trindade satânica toda por trás, fazendo com que todas as coisas caminhem numa direção, mas a vitória já está garantida pelo Cordeiro, né? E o Cordeiro não está sozinho. O Cordeiro nos convida, a cada um de nós, para sermos aqueles que o seguem, que não se contaminam com o mundo, que não se dobram diante de ídolos e que têm discernimento para perceber que essas coisas são um engano de Satanás. E nós não nos deixamos enganar pelas artimanhas da antiga serpente, que é o dragão, e que seduz o mundo, mas não nos seduz, porque o Senhor abre os nossos olhos, nos conserva, nos fortalece e nos dá a vitória. Amém.